segura na mão os teus pedidos. Se você não trouxe os teus 10 pedidos de milagre, tudo bem, coloca na mão. Será que você consegue lembrar os 10 pedidos sem estar escrito no papel? E você que veio pela primeira vez, não fez a campanha inteira de milagre, ou não conseguiu participar da campanha de milagre, hoje é o último dia, nós escrevemos 10 pedidos de milagre. Será que você tem 10 milagres para pedir para Deus? Vocês vão ver, né? Algumas pessoas tiveram dificuldade, porque tem tudo, não precisa nem pedir milagre, né? Mas depois foi percebendo. Pega lá, olha para a tua mão, se você não pediu ainda, fala para Jesus 10 milagres que você precisa, 10 coisas que não são possíveis naturalmente se Deus não agir. Vai falando com Ele agora, isso já é oração, é momento de oração, pode ser para um filho, para um amigo, para uma amiga, para um irmão, pode ser algo que você está precisando, pode ser algo que você precisa levar para o céu. Vai falando para Jesus: Senhor, estes são os milagres que eu te pedi, Jesus. Quero clamar, Senhor, que aqueles que ainda não ocorreram, venha nos conceder com teu poder. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. E nós estamos reunidos aqui exatamente para receber os teus milagres. Porque tu, Senhor, és um Deus de milagres. Quando viestes a este mundo, já viestes fazendo o impossível. Uma mulher deu à luz a um filho, filho de Deus. Já começou tudo no impossível. E tudo que começa no impossível tem que terminar no impossível. E o impossível é quando Deus faz milagres na nossa vida. Eu quero te pedir, Jesus, faz o milagre, Senhor. Faz o milagre na minha vida, faz o milagre em nós. Vai agindo com o teu milagre, Senhor. Vai nos derramando com o teu Espírito. Vai adiante de nós para fazer essa obra poderosa, Senhor. Oria la labaricanta labarala shiria la labarala yaria. Xandara labaralaria la laqueria la labarala xandara labai. Senhor, tu és um Deus de milagres. Vai adiante de mim, Senhor. Toma conta, abre as portas para que estes milagres aconteçam. Para que a minha vida esteja sob tua mão. Quantas coisas tu já concedeste, Senhor, na minha vida, mas nós, Senhor, somos mendigos da graça. Pedimos porque precisamos. Pedimos porque nós não temos como fazer milagres, mas você pode fazer milagres. Então nós te pedimos, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos batendo a tua porta, eis-nos, Senhor, submissos ao teu poder, submissos à tua misericórdia. Vem, Jesus, vem, estamos reunidos aqui já para receber graça de Deus. Eu quero pedir uma graça especial para a tua vida profissional ou a vida profissional das pessoas da sua casa. Quem na sua casa é responsável pelas fontes de suprimento? Por que eu falo fontes de suprimento? Porque é o termo bíblico. É o termo bíblico. E muitas vezes a gente sabe que o que Satanás faz é secar as fontes, tampar fontes. E aí, de repente, fica seco. Você pensa que o rio secou, o rio não secou, só a fonte. Se você tirar a pedra dali, se o Senhor remover as pedras, a fonte começa a jorrar. Eu gosto muito sempre de lembrar aquela imagem de Nossa Senhora de Lourdes, não é? Quando ela diz que a fonte vai sair dali e ninguém vê nada. E a vidente então começa a escavar com a mão, não é? A terra ali dentro, onde Nossa Senhora falou que tinha uma fonte, e aí daqui a pouco começa a surgir a mina de água. A mina está até hoje lá, e as pessoas vão até Lourdes para se banhar, e muitos são curados até hoje. Médicos ficam lá para fazer exames nas pessoas que dizem que foram curadas, para constatar. É talvez um dos lugares mais extraordinários de milagres de cura, é a Gruta de Lourdes. Como é que ela começou? Uma fonte num lugar onde ninguém achava que tinha uma fonte. Nossa Senhora falou que tinha, não é? E ela saiu escavando o chão e surgiu a fonte. Então eu quero que você fale agora com Jesus. Há uma fonte para ser escavada
na tua vida profissional, na vida profissional de quem é responsável por pagar as contas da sua casa. Às vezes é você, às vezes não, às vezes você é só colaborador, colaboradora, às vezes são os dois. Eu não sei quem é que tem tido esta missão. Claro, sempre às vezes, quando é um casal, tem uma responsabilidade maior que o outro. Mas independente, porque não faz diferença quem tem mais. Nós precisamos que a fonte jorre água para que a gente possa ter tranquilidade, para que a gente possa ter paz, para que a gente possa ter estabilidade. Nós não precisamos de sobra, mas nós não podemos viver sem que essa fonte flua. Então você fala para Jesus, quem que na sua casa é responsável por isso? Quem que é responsável por fluir essa fonte? É você? É você e mais alguém? É só a pessoa que está lá? Quem é responsável? Então você vai falar, Senhor, que a fonte esteja destravada e que jorre esta água, Senhor. Que jorre esta água nesta minha vida. E Senhor, se for preciso, chove bênçãos, chove graça, Senhor. Porque a tua chuva de graça pode fazer com que esse solo preparado possa fluir e abençoar o nosso trabalho. E se há coisas boas no nosso trabalho, faz fluir agora, te pedimos, Senhor. Faz fluir, Senhor. Faz fluir as fontes de suprimento. De onde, Senhor, sai. E aquelas que foram se fechando, o Senhor me mostra que há pessoas aqui que sempre foram muito competentes, foram muito ativos, e que hoje parece que secou, parece que pinga só água, e aí vai pesando uns sobre os outros. Muitas vezes veio a angústia, veio uma agonia pelas coisas ruins que já aconteceram, e aí você não consegue ver fluir, você não consegue ver o dinheiro render, não consegue ver ele pagar todas as contas. Aí você vai falar, mas eu vou falar isso para Deus? Vai, porque enquanto você estiver neste mundo, você precisa também da bênção para as tuas coisas. Então não tenha vergonha de dizer, Senhor, não está fluindo. Ou dizer, Senhor, está fluindo, mas está se espalhando e nunca consigo criar o lago das águas boas, Senhor. Dá-me, Jesus. Fala com Jesus agora. Tenha medo não, a gente tem que pedir para Jesus quando precisamos. Isso é a hora de pedir. E muitas vezes o Senhor quer abençoar a tal ponto que a gente possa ter muito para partilhar. E Ele quer nos usar para ser instrumento de partilha também. Então fala para o Senhor, me abençoa, Senhor. Agora, com essas fontes, faz chover essa graça. Chove a graça sobre nós, Senhor. Faz chover, Jesus. É fundamental que o nosso coração não esteja como uma terra seca. É preciso que o nosso coração esteja pulsante, vigoroso. Que o Senhor já possa também ir tocando todos aqueles que têm problemas cardíacos. Que hoje já seja um dia de bênção para todas as pessoas que têm problema cardiovascular. Que o Senhor já vá abençoando desde já. Mas você vai pedir mais ainda. Você vai pedir para o Senhor que o teu coração esteja cada dia mais alegre. Porque a tristeza do coração mata também as nossas boas ações, mata o nosso trabalho, mata nossos relacionamentos. Então fala, Senhor, eu não quero ter um coração seco, eu não quero ter um coração árido, eu não quero, Senhor, ter um coração aflito. Dá-me, Senhor, agora a libertação do meu coração. Dá-me, Senhor, a libertação agora em todo o meu ser. E a partir dessa figura que é o coração, que é a figura da vida, concede-me vida e vida em abundância. Concede-me, Senhor, esta vida plena que vem do Teu Espírito, Senhor. Pede para o teu coração se tornar forte. Forte. Muitas vezes o nosso coração, ele não aguenta as coisas e sofre com muita facilidade. Outras vezes o nosso coração
ele exatamente por não estar forte, ele acaba se tornando vingativo, se tornando revoltado, se tornando agressivo. E o Senhor não quer isso para o teu coração, Ele quer o teu coração livre. Então você vai pedir para o Senhor agir no teu coração. Senhor, Tu queres realizar milagres em nossas vidas, então dá-me um coração, Senhor, transformado, um coração renovado. Toda a terra seca, Senhor, seja agora umedecida pelo Teu Santo Espírito, umedecida pelo Teu sangue precioso. Vem a água poderosa do Senhor, vem sobre essa terra seca, trazendo energia da alegria, do poder que vem do Teu nome, Jesus. E no Teu nome, Senhor, eu Te peço já milagres, Senhor. A Marcinha tirou uma passagem, me trouxe a hora que a gente estava falando, no livro do Eclesiástico 13, 32, na verdade 31 e 32, diz assim: o coração do homem modifica o seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu o acharás dificilmente e com esforço. Dá uma olhada na cara do seu irmão, como é que tá? Será que está o coração dele? Eu estou vendo uns coração bom, mas estou vendo uns também aqui, viu? É isso. Um coração feliz faz o rosto se manifestar. Um coração arrasado fica aquele sorriso falso, não é? E a gente precisa disso, precisa que o coração esteja feliz e o nosso rosto restaurado. Não é quando você encontra alguém que o rosto está sempre ruim, né? A gente fala, ai meu Deus, lá vem aquela pessoa triste de novo, não é? Fala, ah meu Deus, qual vai ser a nova história? Tem gente que a gente já vai intercedendo, vai rezando em línguas já para encontrar, né? Então a gente precisa que o Senhor faça essa graça de nos dar um coração feliz e que mude nosso rosto. Mude, passa a mão no seu rosto, não é? Às vezes, não é? Às vezes vale a pena, quando você vai depois do banho, ou às vezes vai dormir, que você vai passar o hidratante na cara, né? Ou sei lá o que você passa, ou o creme de barbear, que seja, que você olhe e fala, Senhor, dá-me um rosto alegre, dá-me um rosto, Senhor, renovado. Você já tem rezado por isso? Talvez vai diminuir uma par de ruga aí, viu? Vai melhorar bem. Tem que pedir. Dá-me, Senhor, um coração alegre para me dar isso. Quando eu penso no rei Davi, e vale a pena às vezes a gente estudar um pouquinho a história do rei Davi, a gente encontra uma pessoa muito humana, e humana para os valores do tempo dele. Quer dizer, muita coisa ruim tinha na vida do rei Davi, muita. O Davi enfrentou muita coisa, sofreu muito com a família dele também, sofreu muito com as decisões que ele tomou, mas ele tinha uma virtude que foi o que Deus disse para ele, que por causa dela, ele abençoaria todas as gerações dele. E essa virtude era, Davi era um homem fiel a Deus. Fiel. Ele teve o seu inimigo Saul muitas vezes na sua mão para poder realizar a sua vitória, mas Deus lhe havia dito que não fizesse, ele não fez. Quando ele perdeu o seu filho morto, que ele chorou durante muito tempo, ele lava o rosto, se reveste e fala, agora Deus me deu, Deus me tirou, vou seguir minha vida. Estou do lado de Deus, aconteça o que acontecer. Ele era um homem fiel. Ele juntou todo o dinheiro, madeira, joias necessárias para construir a casa de Deus que Deus queria. Ele tirou a arca da aliança e levou para Jerusalém, para que o povo deixasse de ser nômade
e unisse os povos, as tribos divididas. Alguns eram contra as cidades, outros eram a favor das cidades. O povo que seguia a Deus era bem dividido. Ele fez tudo isso, mas na hora de construir o templo, Deus disse: tuas mãos são cheias de sangue, teu filho é que vai fazer isso. Ele deixou tudo pronto e não construiu, não quis esse orgulho. Salomão é quem vai construir o templo. Então, esse valor de fidelidade cobre uma multidão de pecados. Esse valor de fidelidade nos garante que Ele estará conosco em todos os momentos e nas horas mais difíceis e nos milagres que nós mais precisarmos. E essa é uma decisão, ser fiel. Eu quero ser fiel. Eu tenho sido fiel, mas eu quero ser fiel e continuar fiel. E eu quero que você fale com Deus. Você quer ficar fiel a Deus? Ou você é como as ondas? Vai, volta, não é? Sofre dificuldade, abandona. Vem coisa boa, volta. Ou o contrário, está tudo bem, você se afasta. Vem problema, você volta para Deus. Não é? Ou você é fiel. Fala com Deus, diga: eu quero ser fiel. Eu quero ser alguém fiel. Eu quero ser alguém fiel a Deus. Eu quero ter essa fidelidade. Como filho de Davi. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Porque ele é o herdeiro. Ele é a herança que Deus prometeu. Um filho de Davi que permaneceria para sempre. E Jesus é esse filho de Davi, filho de Deus, que permaneceu para sempre. Na genealogia de Jesus, tem duas genealogias por dois evangelistas. Uma segue pela história de José, porque genealogia devia vir pelo pai. Mesmo sem José ser o pai verdadeiro de Jesus, ele descende de Davi. E a outra vem de Maria, para mostrar que pelo sangue ele também era descendente de Davi. É uma promessa, era Deus dizendo: eu cumpro as minhas promessas. Se você é fiel, as minhas promessas serão cumpridas. Não tenha a menor dúvida. Fale para o Senhor que Ele te conceda ser fiel. Fale para o Senhor, Ele que é o filho de Davi, e que você pode invocar o nome do filho de Davi para ter a fidelidade. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Queria compartilhar uma passagem nesse nosso último dia da nossa formação. É uma passagem que ela está tirada um pouco do contexto, mas foi como um rema, uma palavra específica de Deus. Aliás, tem um livrinho, acho que nem existe mais para achar, talvez na Canção Nova. Ele chama A Sabedoria Ensina Seus Filhos. Eu li esse livro, acho que faz uns 30 anos. Mas tem livro que eu já li há mais tempo que isso, né? Poder de Louvor e outros assim. Esse livrinho, ele fala de forma muito clara de que Deus pode falar conosco. E que Deus usa muitas maneiras de falar conosco. E que a palavra de Deus, do grego logos, é a palavra que revela Deus, que revela a salvação, que revela teologicamente e também hermeneuticamente e na exegese, ela manifesta o pensamento de Deus, é uma. Mas existe uma palavra que é também usada na Sagrada Escritura, do grego, que também significa palavra de Deus, e que, transliterando, né, porque o grego é uma língua diferente da nossa, né, ele não tem o mesmo alfabeto que o nosso, ele significa rema. E rema é uma palavra
de Deus para mim, que às vezes está fora do contexto, mas que ela fala comigo. É claro que algumas pessoas acabam, ficando, abrindo a Bíblia milhares de vezes, quando não gostam, inclusive, de alguma coisa, já abre outra passagem. Se abre e fala, ai meu Deus, deu Jeremias, aí põe um grampo que é para não abrir mais no Jeremias, só no Isaías, porque Isaías tem texto mais bacana. Mas a palavra de Deus, ela precisa de ter essa unção, essa presença do Espírito Santo para falar conosco. E quando a unção está presente, ela pode falar com a gente até fora do contexto. E essa é uma palavra que o Senhor me deu para hoje, para o nosso encerramento, e é o versículo 12. 12, só o 12, do Apocalipse, do capítulo 14, versículo 12, do capítulo 14, do livro do Apocalipse. Vocês vão ver que eu vou tirar ela aqui do contexto, mas porque eu senti que esta palavra queria falar conosco hoje no encerramento da nossa campanha de milagres. E diz assim, quem quiser pegar, livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. E diz assim: eis o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis, aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. Palavra do Senhor. Repetir. Eis o momento. Então, se essa palavra é para você, eu quero dizer para você. Eis o momento. Este é o momento. Momento do quê? Esse agora, o momento. Talvez, eu não tive tempo de verificar, mas talvez a tradução aqui também seja da palavra grega kairos, momento oportuno, tempo adequado, a hora, no sentido amplo, no sentido tudo em letra maiúscula, o momento certo, a hora certa. É aquela coisa que a pessoa fala, eu estava no lugar certo, na hora certa, entendeu? É o kairos de Deus, momento oportuno. Então, eis o momento, o teu kairos. Fale para a pessoa do teu lado, eis o teu kairos. O teu kairos. Essa palavra é uma palavra muito forte na pregação querigmática dos apóstolos. Ela é muito usada no texto da carta de São Paulo aos Hebreus, sobre o kairos de Deus, o momento que Deus enviou Jesus ao mundo, o momento em que Deus manifestou Jesus ao mundo, o momento do sim de Nossa Senhora, o fiat dela do latim, faça-se em mim segundo a vossa palavra, agora, é agora que vai acontecer. Eu disse sim e a sombra do Altíssimo me cobriu e ela ficou grávida do Espírito Santo. É o momento do Moisés lá no alto do monte e as tábuas sendo feitas pelos raios. Momento. Dá um empurrãozinho do lado e fala, o teu momento. Teu momento. Momento do quê? Momento para apelar. O que é apelar? Bom, tem aqui advogado? Deve ter. Quem que é advogado aqui? Você sabe o que é uma apelação? Quando você vai fazer lá, acho que é uma petição lá para o juiz, apelando daquilo que estava dizendo. É mais ou menos isso? Então é isso. Você vai apelar para Deus e para os santos, aqueles que já estão no céu, vivendo na glória, incrustados no corpo de Cristo. Porque quem não está incrustado no corpo de Cristo, não peça ajuda, porque não convém, viu? Se você não tem certeza que alguém está lá, é melhor você não pedir ajuda dele, não. Vai dar só confusão para você. Você vai sair contaminado. Então, apelar. Então, esse é o momento. Momento do quê? De apelar. De não redar pé. De ir lá e falar, eu vou bater o pé aqui, porque eu preciso. A apelação é porque você precisa da graça, você precisa desse milagre, você precisa de algo, então apela
apela, não é? Tem também aquela coisa que o cara fala, o cidadão apelou, deu um chute no outro, derrubou o outro para poder chegar na frente, né? Tem muitas formas de apelação, as boas e as ruins, mas apelar significa fazer o que for preciso para obter a graça. Apelar. Então, se esse é o teu kairós, a palavra está dizendo para você e para mim, apelar para a paciência. Aí que fica a coisa mais dando a impressão de contradição. Ora, se é o momento, se é o meu kairós, se é para eu apelar, eu vou apelar para quê? Para paciência. Me faz lembrar muito São Francisco de Assis. São Francisco, esse santo que a gente gosta tanto, talvez você já tenha lido alguns livros de São Francisco de Assis, não sei se você já leu, já leram? Quem já leu um livro de São Francisco de Assis? Devia ler, porque até aconselho, assim, tem um do Inácio de Larranaga, que é o irmão de Assis, é um bem interessante, mais facinho de ler, mas se você quiser também pegar o Thomas, que fez os processos canônicos de São Francisco, aí você vai ter uma literatura muito antiga, mas muito fiel. E o que acontecia com Francisco? Francisco se tornou, depois da sua conversão, um homem muito virtuoso, de muitas virtudes e de muita graça. Deus o usava demais. Era algo extraordinário, fantástico, maravilhoso. E quando Francisco estava no final da sua vida, que ele já tinha perdido o comando da congregação, ele já tinha sido passado para trás por um irmão seu, que ele foi viver lá no mato com as chagas de Jesus, num sofrimento tremendo, mas, sem dúvida nenhuma, num alto grau de santidade. O que ele dizia? Irmã, paciência. É a última, é a mais difícil. E aí, então, ele fazia os elogios à irmã paciência. É fácil ser paciente? Não. Difícil. A gente costuma dizer para aquela pessoa que está doente, a gente fala assim, o paciente. Mas não é porque a pessoa está paciente, é porque ela não tem saída, né? Aliás, muitas vezes a pessoa que depende muito dos outros vai ficando irritada, até com quem mais ajuda. Já viram isso? Quem mais recebe ajuda, mais recebe coice. Já aconteceu alguma vez de você ter presenciado? Duro, né? Mas é uma realidade. A paciência é uma das virtudes, um dos frutos do Espírito. Conforme diz a carta de São Paulo aos Gálatas, os frutos do Espírito amor, primeiro, alegria, segundo, e aí ele vai falando e diz a paciência. E o próprio Jesus, quando ele faz o seu grande sermão de como a gente tem que viver, que é o sermão da montanha, que ele vai falar felizes, não é? Os puros de coração, porque verão a Deus, ele inclui a paciência entre as suas bem-aventuranças. A paciência é fundamental para a vida de oração. Quem não tem paciência, desiste da oração. Desiste de insistir. E o que disse Jesus? Quem pede, recebe, quem bate, se abre, quem busca, encontra. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não tem jeito. Em algum momento, Deus vai provar a tua paciência. Podiam me ajudar, fale para os outros, olha, em algum momento Deus vai provar a tua paciência. Só que a gente, ao invés de nos tornarmos nervosos com isso, porque não alcançamos, nós temos que olhar para este texto de hoje e dizer, o meu kairós, o meu momento oportuno,
do qual eu devo usar e apelar, precisa da paciência para me abençoar. Para me abençoar. Então, ó, o momento é agora. Está ouvindo? Levanta a mão aí os que estão dormindo. Bom. Ó, esse é o momento para você. Apela. Mas lembra que você está apelando para a paciência. E eu acho também que quando a gente fala isso, é porque a gente apela para a paciência de Deus. Porque Deus fala, ai meu Deus, você está pedindo isso mesmo, você tem ideia? Mas vocês são duros, hein? Que coraçãozinho apertado, aquilo que Jesus falou. Será que vou encontrar fé no mundo quando eu voltar? Né? Porque nós somos terríveis. Mas ele continua dizendo, e esta é a palavra de encerramento da nossa campanha. É uma palavra que diz que é para a gente saber que o momento chegou, que ele tem um momento de graça para nós, que a gente tem que apelar, quer dizer, continuar insistindo com mais ímpeto, e esta insistência nós temos que encontrar na paciência para Deus nos conceder. Espero não ter frustrado você, mas é a palavra que o Senhor nos concedeu e é a palavra que o Senhor nos alimentará para vermos a vitória que Ele tem para nós. Amém.